Irmãos, voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, edição 901, ano 16, e o tema de hoje, os escolhidos se desviaram. Os desviados têm oportunidade de voltar. Os escolhidos podem falhar, podem cair, podem esquecer-se dos seus princípios. Os escolhidos podem se envolver com negócios desta vida. Os envolvidos podem se envolver, podem, não devem, mas podem, são passíveis de erros. Portanto, os escolhidos podem se desviar. Nós conhecemos histórias tristes, inclusive, de pessoas que viveram muito bem, trabalharam muito, pessoas que participaram da Igreja do Senhor Jesus. Eu conheço pessoas que trabalharam muito, ganharam muitas almas para Jesus, trabalhavam ensinando, trabalhavam pregando, gostavam de visitar, se preocupava com o bem espiritual dos outros e foram se envolvendo com o que não devia. Eu conheci isto, alguns que se envolveram politicamente. Eu acho lastimável, mas alguns se envolveram politicamente, entraram em partidos por aí, saíram de todo partido. Tem alguns que ainda estão vivos aí, pelo Tempo Central, pela Convenção, mas está todo partido arrebentado, porque a moral é questionável, a honestidade mais questionável ainda, a unidade de pensamento não pode aparecer, porque tem o interesse político, e é uma desgraça. Eu já vi muitos se envolveram na política partidária, terminaram arrebentado, partido, desmoralizado. Eu vi isso acontecer desde os anos 60. Ou seja, desde que eu entrei na igreja, eu conheço esta situação. A nossa igreja tinha aquele princípio maravilhoso de apoiar os irmãos, aí envolvia-se para dar apoio, isso aqui é dos nossos, é da igreja, é representante, votava no sujeito e ele se desviava. Ia fazer falcatrua, fraude de todo jeito, e muitos deles morreram na pior da desgraça, desviados mesmo, totalmente, nunca mais congregaram enquanto estavam em suas campanhas de perversidade, foram se envolveram em fraude, se envolveram em adultério. Eu conheço filhos bastardos de candidatos que se envolveram na política e se envolveram com as cabras eleitorais deles e fizeram miséria. Ou seja, o tema de hoje, os escolhidos se desviaram. Os escolhidos se desviaram. Jeremias 44, 15 a 30. Você pode aprender, eu posso aprender, devemos aprender. Temos necessidade de aprender, o nosso Deus nos deu a palavra porque quer que a gente aprenda, e nós podemos aprender. Não é bom aprender batendo a cabeça. Basta ter as escrituras para aprender com a experiência do passado e também observar à nossa volta a experiência do presente. Aqui, Jeremias 44, 15. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então tínhamos fartura de pão, andávamos alegres e não víamos mal algum. Mas, desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus, e lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo. Fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para adorar e oferecer-lhe libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres e a todo o povo que havia dado esta resposta, dizendo:
Porventura não se lembrou o Senhor e não lhe veio ao coração o incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Vós e vossos pais e vossos reis e vossos príncipes, como também todo o povo da terra. De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometeste. Por isso se tornou a vossa terra em desolação, em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Porque queimastes incenso e porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes à voz do Senhor e a sua lei e os seus testemunhos, e nos seus testemunhos não andastes. Por isso vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, todo Judá, que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres, não somente falastes por vossa boca, senão também o cumpriste por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e lhe oferecer libações. Confirmai, pois, os vossos votos e perfeitamente cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá, em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para o mal e não para o bem. E serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, consumidos pela espada e pela fome, até que de todos se acabem. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número. E todo o restante de Judá, que entrou na terra do Egito para habitar ali, saberá se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para o mal. Assim diz o Senhor: eis que darei Faraó Ofra, rei do Egito, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo que procurava a sua morte. Bendito Deus, te louvamos pela palavra, Senhor. Agora fala conosco, nos dá a tua graça, entendimento, sabedoria, para compreender, meu Senhor, a palavra enviada, meu Senhor, àquela geração, homens e mulheres que haviam se desviados do teu caminho, dos teus princípios, dos teus mandamentos. Fala, Senhor, com os desviados de hoje. Fala com os fiéis de hoje, para que permaneçam fiéis, e com os desviados, para que voltem. Amado Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é uma fonte de informações preciosa, gloriosa para nós. A história é testemunha dos acontecimentos, a história é narrada, a história conta o que aconteceu, e nós aprendemos através da Bíblia Sagrada que o nosso Senhor não se deixa escarnecer. O que o homem semeia, isso ele há de ceifar, ele vai colher. E esse texto de hoje nos fala perfeitamente do que aconteceu com uma parte importante, uma parcela, um alto percentual das pessoas que ficaram no reino de Judá depois que Nabucodonosor invadiu a terra, destruiu o templo e matou muita gente, escravizou uma grande parte de Judá, levou todo mundo que poderia oferecer resistência, deixou só a sociedade, digamos, desorganizada,
E esta sociedade, no lugar de buscar a presença de Deus, procurar se consertar com Deus, se tornaram idólatras, piores do que já tinham sido, e passaram a fazer votos solenes com os deuses estranhos e responder muito mal, respondendo mal criação aos profetas de Deus, notadamente a Jeremias. Ele não era o único, mas o Jeremias, como era o porta-voz do Senhor naqueles dias, foi realmente o profeta dos enfrentamentos. Enfrentaram Jeremias de toda forma. Os que foram mortos e foram aprisionados e escravizados na Babilônia, tinham Jeremias como inimigo pessoal e mortal. Mesmo assim, Jeremias teve a bênção de Deus, foi poupado, Deus deu a ele a sua alma, a sua vida por despojo, e o Jeremias resistiu àquelas provações da invasão babilônica, e Jeremias, portanto, resistiu tudo e continuou como profeta. Acontece que aqueles que nos dias de Ezequias, ou melhor, Zedequias, e nos dias das ameaças, e nos dias da invasão, ou das invasões da Babilônia, quando na primeira levaram os cativos, levaram Daniel, levaram aqueles príncipes, aquelas pessoas importantes, e depois eles foram arruinando a terra até a destruição total, quando saquearam o templo, destruíram o que tinha de estrutura e levaram grande parte da população escrava. Aqueles que ficaram se reorganizaram, mas no lugar de buscar o conselho de Deus, eles se desviaram inteiramente. E esse texto lido, Jeremias 44, 15 a 30, é exatamente uma resposta, uma espécie de reação, porque eles fizeram grandes maldades. No versículo 1 diz, a palavra veio a Jeremias, capítulo 44, versículo 1, a palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, em Táfnis, em Nofe, na terra de Patros, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vós viste todo o mal que fiz sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servir aos deuses estranhos, que nunca conheceram, nem eles, e nem vós, nem vossos pais. Ou seja, a consequência do desvio, da idolatria, da corrupção, da maldade, do afastamento da palavra de Deus, como consequência destes desvios, a cidade foi abandonada, foi invadida, o templo foi destruído e eles foram escravizados. Toda gente organizada, ou seja, toda a sociedade produtiva, toda a sociedade organizada foi desmantelada pelos babilônios, por Nabucodonosor. Todos os príncipes foram levados, os que resistiram foram mortos e os que não resistiram foram escravizados para viver a humilhante vida de escravos lá no reino de Nabucodonosor. E era simplesmente consequência de haverem se desviado do caminho do Senhor e ter servido a outros deuses. Os profetas iam reprovando, iam exortando. O versículo 4, o profeta de Deus, falando com o próprio Deus, diz, eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, a dizer, ora, não façais estas coisas, esta coisa abominável que eu odeio. Eu sou, não sei quantas pessoas estão pregando contra a idolatria, eu prego desde que me converti, há 48 anos, porque era a desgraça, era a idolatria, a devoção, era o crack,
a maconha, a cocaína, o LSD e a heroína da minha família. Toda a minha família é viciada, é dependente de idolatria. Todos eles eram viciados naquela praga. Todos. Eu fui vítima desta desgraça durante toda a minha vida com a minha família. Perdi toda a minha família por causa daquela maldição, a devoção aos demônios. Resultado, lá no tempo de Israel, era o grande problema, e o Senhor Deus diz: por que vocês fizeram isto? Por que vocês fizeram isto? Eu enviei os meus servos, os profetas, de madrugada, eles foram falar: não façais esta coisa abominável que eu odeio. Mas não escutaram. Não inclinaram seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. E derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira se acendeu contra as cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se um deserto. Como hoje se vê, era esta a causa da grande maldição que Israel estava sofrendo. Agora, a resposta que deram a Jeremias foi terrível. A leitura que eu fiz, no versículo 15, diz: então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres eram idólatras. Todos os homens que sabiam que suas mulheres eram devotas, devotas de Satanás, queimando incenso aos deuses. Todos os homens e todas as mulheres unidos contra o profeta. E todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: você está redondamente enganado, profeta Jeremias. Você está enganado. O versículo 16. Você está enganado, profeta. A palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Era decisão absoluta de enfrentar o profeta de Deus e seguir, prosseguir na senda, no caminho da idolatria, da maldade. Era algo cruel. Foi a resposta. Olha, na antiguidade, às vezes, eu fico meio mordido quando eu vejo essa vagabundagem de hoje, principalmente esses políticozinhos miseráveis, ladrões de Petrobras, atacando o evangelho e atacando as escrituras, chamando a gente de racista, de homofóbico, de machista. A Bíblia é machista, porque não sei o quê. A Bíblia não é machista, nunca foi. Olha isso aqui, versículo 15. Responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso aos deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo da terra, dizendo... Ou seja, as mulheres sempre tiveram voz, as mulheres sempre tiveram vez, as mulheres sempre foram contempladas, as mulheres sempre foram valorizadas. O problema é que aqui o mal era presente, o mal era geral. Tanto os homens quanto as mulheres estavam desviados. E eles disseram: a palavra que tu nos falaste em nome do Senhor, não obedeceremos, mas nós vamos cumprir a nossa. A palavra que nós falamos, a palavra que saiu da nossa boca, o juramento que nós fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus. A Rainha do Céu é essa peste que o Brasil está cheio. Rainha do Céu. Na verdade, a Rainha do Céu, nem do inferno ela é. Não tem rainha no céu, a não ser que alguma rainha tenha se convertido. Não existe rainha do céu. Esta rainha, nem do inferno ela é, e nem para o inferno ela vai, porque não existe. Isso é fraude da religião, é maldição plena. E esta maldição vem do paganismo. Jeremias profetizou de 606 a.C. a 540, 550. Já estava tendo problema com o culto à maldita rainha dos céus. E as mulheres disseram: nossos maridos sabiam. As mulheres, elas tinham voz. As mulheres disseram lá: nós cumpriremos a palavra que saiu da nossa boca.
queimando incenso à rainha do céu, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes. E quando nós deixamos de fazer isto, a coisa foi piorar, quebrou para o nosso lado. Ou seja, eles pagando pelo pecado de se desviar, de abandonar a palavra de Deus, de sair da presença de Deus, e achava que estavam sendo penalizados porque a devoção deles tinha enfraquecido. E elas responderam desta natureza. Nossos maridos sabiam. Nós fazíamos isto. Todos sabiam, nós não estávamos fazendo nada furtivo, nada enganado. Ou seja, era a decisão, era uma determinação para pecar, para errar, para ofender, para afrontar o profeta de Deus e a palavra de Deus. No versículo 21, diz, porventura não se lembrou o Senhor e não lhe veio ao coração o incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? O profeta aqui está dizendo, vocês estavam pagando, era por esse pecado, por esse crime. Foi isso aí que o Senhor fez. Foi por isso que o Senhor desgraçou a terra. De maneira que o Senhor não podia mais sofrer, o Senhor não podia mais suportar a maldade das vossas ações. Versículo 22. Versículo 23, porque queimaste incenso e porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste a sua voz, a sua lei, seus testemunhos, não andaste perante o Senhor. Por isso é que lhe vos sucedeu todo este mal. O profeta explica. E desse Jeremias ainda, versículo 24, ouvi todo o povo e vós mulheres, todas as mulheres, elas tinham voz ativa. É a injustiça dessa canalha, dessa cambada de perversos, bandidos, ladrões de Petrobras e de Correios, de Banco do Brasil, de Caixa Econômica, essa gangue maligna que assaltou nosso país em nome de PT, PCdoB, PSDB, PSP, PSP, PQP, em nome essa gangue, todos contra as escrituras, todos contra o evangelho, e dizendo que nós somos machistas, nós somos homofóbicos, nós somos isto, somos aquilo. Nós somos apenas anunciadores da palavra rejeitada, a palavra de Deus. E o profeta diz, pois escute de novo, assim diz o Senhor Deus de Israel, vós e vossas mulheres, não somente falaste por vossa boca, senão também o cumpriste por vossas mãos. Vocês diziam, certamente cumpriremos os nossos votos, os votos que fizemos, de queimar incenso à rainha dos céus e de oferecer libação. Confirmai, pois, os vossos votos e perfeitamente cumpri os vossos votos. Mas fique sabendo, todo Judá que habitam na terra do Egito, eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum de vós. Nenhum de vocês vão pronunciar o meu nome na terra do Egito. Ou seja, uma sentença de morte. O profeta chegou com uma sentença de morte. Vocês vão morrer nesta terra. E vai ser da seguinte forma. Eis que eu velarei sobre vós, versículo 27, Jeremias 44 e 27. Eis que eu velarei, eu vigiarei sobre eles para o mal e não para o bem. E serão consumidos todos os homens de Judá que estão no Egito, pela espada, pela fome, pela peste, até serem exterminados. E os que escaparem voltarão da terra do Egito para Judá, para a terra de Judá. Poucos em número, poucos voltarão para a sua terra de origem. Poucos escaparão. O restante que entrou na terra do Egito saberá se subsistirá a minha palavra ou a sua.
Meus amados irmãos, a maior loucura que uma pessoa, que um ser humano, que uma sociedade, a loucura do Brasil atual é se posicionar contra a família, contra a igreja de Jesus, contra a palavra de Deus. Esta grande polêmica com o Santander e aquela exposição de maricas, de malignos, a grande disputa é um espaço desnecessário, eu não posso disputar espaço com aquela gangue maligna, mas aquela gangue maligna não pode disputar espaço na igreja do Filho de Deus. A palavra é esta. E eles também vão saber se subsistirá suas demandas ou a demanda do Senhor, suas palavras ou a palavra do Senhor, suas promessas, suas agressões ou a verdade divina. No versículo 29, o profeta de Deus diz: isto vos será por sinal, diz o Senhor. Eis que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós, para o mal. Aí Deus deu uma notícia, manchete da hora, manchete do dia. Profeta de Deus também é jornalista do céu. Manchete do dia, ninguém sabia que isto ia acontecer, mas Jeremias era um profeta de Deus, cheio do Espírito de Deus, estava na presença de Deus, e ele diz: assim diz o Senhor, versículo 30 e último do nosso texto, assim diz o Senhor, eis que eu darei Faraó Ofra na mão de seus inimigos. O rei do Egito vai ser entregue na mão de Nabucodonosor, na mão de seus inimigos. Numa outra profecia, o profeta vai dizer: olha, essas pedras que vocês usam como altar para fazer o culto maligno de vocês queimando incenso à rainha dos céus, eu vou fazer com que o rei Nabucodonosor, ele venha para cá e use essas pedras para fazer a plataforma do seu trono. E ele dominará não só o Egito, mas todos vocês, ou seja, aqueles que não foram ser escravos de Nabucodonosor na Babilônia, seriam escravos de Nabucodonosor no Egito. E ninguém sabia que o Egito seria dominado, porque o Egito ainda era uma potência. E também ainda não era adversário, ainda não era o inimigo da Babilônia. Mas o profeta de Deus era jornalista com um furo de reportagem, uma mensagem da última hora. Assim diz o Senhor, eis que eu darei Faraó, Ofra, rei do Egito, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte. Como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, que procurava a sua morte. Meus amados irmãos, a palavra de Deus se cumpre integralmente, se cumpriu integralmente e fielmente. Daqueles que estavam no Egito, voltaram bem poucos, mas voltaram convertidos, voltaram arrependidos, porque viram que a palavra do Senhor subsistiu. A palavra do Senhor prevaleceu contra a infidelidade dos desviados. O nosso tema, quando os escolhidos se desviaram. Os escolhidos se desviaram e pagaram muito caro. Não se desvie, não saia da presença de Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, conselho do apóstolo Pedro na palavra de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ele vos exaltará. O nosso Senhor está conosco enquanto nós estivermos com ele. Bendito Deus. Pai querido, Pai santo, que está nos mais altos céus, estamos em tua presença, te louvamos, te exaltamos, bendizemos, agradecemos pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, pelos meus ouvintes. Obrigado pelos que estão conosco online. Obrigado, meu Senhor, pelos que terão acesso a esses vídeos posteriormente. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado pela minha participação no teu trabalho. Obrigado pela tua bondade para comigo, para com os meus. Obrigado, meu Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Querido Senhor, Deus de Israel, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na segunda-feira com mais um vídeo. Mas amanhã tem o programa das senhoras na quarta etapa do Conjunto Ceará
E na quinta-feira tem o programa das senhoras na terceira etapa do Conjunto Ceará. Programação que, pelo menos em tese, está sob o nosso comando. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.